teve mudança de mentalidade. Pode falar junto comigo? Mudança de mentalidade. No culto da virada, nós usamos a expressão pense fora da caixa. Eu gostaria que você começasse a pensar com criatividade, pensar de uma maneira diferente, tenha mais comunhão com Deus que é criador, que você como criatura vai ter mais criatividade. A criatividade vem de Deus. Na verdade, eu nem gosto tanto da palavra criatividade, eu gosto de uma que eu aprendi com um humorista, chamada combinatividade. Eu acho muito melhor, porque ela é muito mais real. Porque criatividade me lembra de criar algo, criar do nada, só Deus cria do nada. O que o resto da gente faz é combinar. A gente combina uma coisa, combina outra, tem uma nova ideia e é isso que acontece. Talvez você esteja olhando aqui para a tela e falando, Nézio, o que é aquela ameba no meio da tela? Não, não é uma ameba. Aquilo é uma fotografia do seu cérebro quando você tem uma nova ideia. Uau! Uma nova conexão surgiu. Uma nova conexão neural, você criou uma ligação nova, um pensamento novo está ali agora. E essa renovação na sua mente cria algo novo. Combinou essa ideia com aquela ideia, sai algo novo. É assim que os grandes inventores criaram coisas. Você pega os modernos, por exemplo, a gente fala assim, Steve Jobs, o cara foi um gênio. O que ele fez? Ele pegou uma Palm Top, combinou com um celular, virou o iPhone. Como aquele pizzaiolo que viu um pastel, uma pizza e virou o calzone. Como seu pai e sua mãe que virou você. Então, tudo é combinação de ideias, de coisas. Na verdade, quando Deus fala conosco, é interessante ver isso. Deus fala conosco e dirige a nossa vida de uma maneira muito interessante. Muitas vezes você vai perceber que a palavra de Deus para nós, ela é óbvia. É interessante, o óbvio nos choca. E talvez nós estejamos perdidos em alguns pontos da nossa vida, porque não estamos praticando e fazendo o óbvio. O que é o óbvio? Aquilo que você sabe, você tem certeza que aquilo é bom, está na tua cara, mas você não viu. Você já brincou daquela brincadeirinha? Eu brincava muito com os meus filhos com isso. Uma brincadeira que tem, que são alguns livros que você compra, que tem um desenho grande, com um monte de gente no desenho, você tem que achar um ali. Geralmente, onde está o Wall-E, por exemplo, é o mais famoso deles, não é? Então, você vê aquela bagunça no desenho, você tem que encontrar um personagem só ali. Você procura. Quando você acha, está ali. Estava na tua cara o tempo todo. Eu via ali o tempo todo e não achava. E aí você dá para alguém ver, a pessoa fica procurando e fala, mas está ali, como é que ele não está vendo? Agora você percebeu. Mas era óbvio o tempo todo. Jesus, quando ensinava, às vezes ele ensinava coisas óbvias. Você vê, por exemplo, no final de Mateus 7, quando Jesus chega naquela parábola, que ele fala assim, você não edifica uma casa usando os padrões de edificação daquela época, que eram casas simples, com poucos alicerces, normalmente casas de pau a pique. Então você constrói uma casa sobre a rocha, ou seja, sobre algo que vai ser muito firme. Você não constrói a casa sobre a areia. Porque ao vir a chuva vai penetrar naquela terra, vai deslocar aqueles fundamentos rasos daquela casa, vai causar rachadura e a casa vai cair. Todo mundo sabia disso, mas ninguém teve essa sacada de Jesus de mostrar aquilo como uma parábola e orientá-los sobre ouvir a palavra de Deus e permanecer nela, ou ouvir a palavra e não permanecer nela. Jesus ensinava o óbvio e as multidões ficavam assim, maravilhada de dizer, estava na minha cara o tempo todo e eu não estava vendo isso. Pois bem, hoje, eu não vou te ensinar nada de novo. Eu vou ensinar coisas que você já sabe. Só que é tão óbvio que talvez seja passando despercebido diante dos seus olhos. Por isso que a palavra de Deus hoje revele para você, acorde para você, que você olhe assim e fala, é isso que eu precisava praticar o tempo todo. Estava aqui na minha cara e eu não estava vendo isso. No texto de Romanos, no capítulo 12, o texto diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, não ande como todo mundo está andando, pense diferente, pense fora da caixa. E aqui eu continuo, mas transformem-se
pela renovação da sua mente. Note essa palavra, transformem-se. Não está dizendo que Deus vai transformar você, é você que tem que se mudar. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, é você quem tem que fazer. Usei esse exemplo aqui no domingo passado, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. Lázaro ele ressuscitou, mas mover a pedrona que tinha ali na beira, tampando aquele sepulcro, Jesus não fez nenhuma mágica, Jesus não fez nada ali que movesse aquela pedra sobrenaturalmente. Não, ele falou para os homens, vão lá e movam vocês. Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade sua fazer. Se hoje eu vou falar aqui de economizar, organizar, fazer contas, quero te dizer uma coisa, Deus não vai fazer isso por você. Por isso, quando eu vou falar hoje sobre renovar a sua maneira de pensar, é você que tem que mudar diante da verdade da palavra de Deus. O que Deus vai te dar são ideias. Deus vai te dar essas ligações, essas conexões, para se tornar uma grande e uma nova ideia na sua mente. Mas é você quem vai ter que praticar tudo isso. Há uma frase que normalmente é atribuída para Albert Einstein, que ela diz assim: a mente que se abre para uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho normal. É isso. Uma ideia nova surgiu, você teve uma nova compreensão, você não consegue mais voltar atrás, você não consegue mais pensar da outra maneira. E é isso que eu gostaria de fazer com você na vida financeira. Fazer algumas mudanças aqui dentro, mudar de canal, mudar a tua sintonia, levar você a pensar de uma nova maneira. Isso vai causar uma diferença tão grande na tua vida que você nunca mais vai querer voltar a ser aquela pessoa que você era antes. Por causa dessa nova conexão, dessa nova ideia, dessa revelação da parte de Deus que você aceitou, implantou, colocou em você e se transformou pela verdade da palavra de Deus na sua vida. Dinheiro é uma coisa que não vem com manual de instrução. E muita gente não sabe como usar. Talvez nossos pais não ensinaram a gente como lidar com dinheiro, muito menos na escola. Poucas pessoas na escola tiveram orientações sobre economia pessoal, orçamento ou coisa parecida. Então as pessoas não sabem o que fazer com dinheiro. Pensa que para crescer na vida é ganhar muito. Mas ganhar muito sem mudança de mente, você pode se arriscar a perder tudo. Você já viu isso com gente famosa? Alguns jogadores de futebol que ganharam tanto dinheiro na vida e hoje estão na miséria, terminam a sua vida na miséria, porque não mudaram aqui, ganharam muito dinheiro, mas não mudaram aqui e perderam tudo o que ganharam. O problema da maioria das pessoas não é ganhar pouco, mas não saber administrar direito o que se tem. Este é o problema da vida das pessoas. Vamos seguir? Eu tenho 6 conselhos aqui para te dar. São bastantes, mas são todos rápidos. Mas cada um deles é importante para você. Mudança de mentalidade. Fala comigo. Mudança de mentalidade. Primeiro deles, faça a sua vida valer. Anésio, o que você está querendo dizer com isso? Vou te explicar. Isso é uma mudança de mentalidade, de como você lida com a sua vida financeira. O que é o seu salário? O seu salário, o dinheiro que você tem e os bens que você possui, hoje, que são resultados do seu salário, o seu salário representa uma parte da sua vida que já foi. Ou seja, você doou horas da sua vida, da sua inteligência, da sua capacidade para uma empresa. Eles lhe pagaram por aquilo, foi transformado em papel moeda e agora você gastou isso comprando coisas. Portanto, aquelas coisas, os seus bens, faz parte da sua vida. Eu não estou te ensinando a ser materialista, mas eu estou te dizendo que você gastou horas da sua vida que nunca mais vai voltar, para você, por exemplo, ter esse celular que você tem na sua mão e que você não dá o mínimo para ele, joga no chão, quebra, chuta e ele vai falar, eu quero um novo. Você está jogando sua vida fora. Quando você pensa, assim, tem pessoas que falam, tempo é dinheiro. Pois é, dinheiro é vida. Pelo menos o meu é. Eu ganho com o meu salário, com o tempo que eu doei. Por isso que uma das coisas, por exemplo, que me ofende. Me ofende se em casa a gente desperdiça alguma coisa. Me ofende. Porque eu estou desperdiçando, ou estão desperdiçando, alguma coisa que fez parte da minha vida.
Me ofende quando a gente, por exemplo, tem um aparelho em casa e por mau uso, se quebra aquilo, se despreza, fica para os cantos da casa. Espera aí, foi com a minha vida que eu comprei aquilo. Quando você pensa assim, você, primeiro, reflete muito antes de comprar alguma coisa, mas também isso ajuda num ponto da sua vida, ajuda você a lidar melhor com as coisas que são suas. Quem trabalha comigo, por exemplo, vai notar que semanalmente, ou aliás, várias vezes na semana, é comum, por exemplo, eu pegar o meu celular, eu tiro, passo álcool ali, cuido dele e tudo mais, pego o meu computador, limpo bonitinho, está tudo muito bonitinho. Mas por que isso? Você é apegado às suas coisas? Não, eu gosto da minha vida. E eu usei horas da minha vida, doei horas da minha vida para poder comprar isso daqui, por isso eu não posso desperdiçar as coisas que eu tenho. Essa mudança de mentalidade, sabe o que vai mudar em você? Por exemplo, quantos de vocês têm casa própria? Quantos de vocês têm casa própria? Isso. Como é que está a casa? É seu bem. Provavelmente é o seu bem maior, é o que você gastou mais tempo da sua vida para obter. Ah, não, eu moro de aluguel. Pois bem, é o bem que você mais gasta. Dinheiro é aquele. Então a sua casa tem que ser bem cuidada. A maneira como você cuida da sua casa mostra um pouquinho o quanto que você valoriza a sua vida. Por isso que eu estou te falando, faça a sua vida valer. Você gastou horas da sua vida para ter aquele dinheiro, agora vai sair desperdiçando dinheiro. Quem entende que o seu dinheiro foi resultado da vida que já se foi, então se valoriza a sua vida, ele aprende a valorizar melhor o dinheiro que ele tem. Eu costumo dizer o seguinte, que não cuidar bem de suas coisas é um sinal de mentalidade de miséria, que aliás eu costumo chamar popularmente de espírito de miséria. Por espírito de miséria, eu não estou falando de demônio aqui, estou falando de atitude, porque demônio é fácil, demônio você manda em nome de Jesus, sai. Mas a atitude miserável na cabeça da pessoa faz com que mesmo que ela tenha um crescimento financeiro, se ela, lembra do tema de hoje? Mudança de mentalidade. Se ela não mudar a sua mentalidade, ainda que ela tenha algo melhor ao longo do tempo, ela vai deteriorar rapidinho aquilo. Vai deteriorar muito mais rápido. É alguém que tem uma cabeça... alguém que não mudou a sua mentalidade, ainda tem esse espírito de miséria, essa mentalidade de miséria, ela pode comprar um carro zero, eu te dou 1 ano ou 2 anos para ele estar um caco, porque a pessoa é descuidada com as coisas, porque ela não mudou aqui dentro. Vou dar 2 exemplos para vocês, um negativo e um positivo. O negativo é o primeiro. Numa determinada região aqui de São Paulo, que conheço bem, passava bastante por ali, cidade de São Paulo, havia uma área invadida por algumas pessoas que moraram ali, e moraram precariamente naquele lugar. Não havia luz elétrica, então puxava aqueles fios, e isso dava diversos problemas e perigo. Não havia esgoto aberto, situação de sujeira, não havia recolhimento de lixo ali no lugar. Era uma situação de miséria estrutural. A prefeitura da cidade pegou e reformou aquele lugar, não só fez limpeza naquele lugar, mas em negociação até com os moradores, utilizando terrenos ali ao lado daquele lugar, fez um condomínio de prédios para aquelas pessoas morarem. Aquelas pessoas agora tinham casa própria, tinham um prédio próprio, e inclusive em parceria com uma empresa de tintas em São Paulo, elas pintaram aqueles lugares e ficaram lindos aqueles lugares, e foi entregue assim, novinho e lindo para aquelas pessoas. 1 ano e meio depois, passando por aquele local, eu vi não somente as paredes todas sujas, como do lado do primeiro andar, havia um vaso sanitário quebrado do lado da porta, ali jogado. Literalmente estava ali já há algum tempo, que tinha até mato junto já. O que é isso? Espírito de miséria. Não adianta a prosperidade se você não mudou aqui dentro. Você continua se comportando daquele modo antigo.
É aquela pessoa, sabe aquela pessoa rico novo? Que ele cresceu na vida, o cara está morando em Alphaville agora. O que ele faz? Faz aquele churrascão, chama a galera toda, põe carro tunado, som para o lado de fora, acorda a vizinhança, não é? Faz aquela coisa toda e xinga todo mundo, briga com o vizinho e tal. Não mudou aqui dentro, em termos de relacionamento e comportamento, espírito de miséria. Vou falar o contrário disso agora. Eu já estive pelo menos de 5 a 7 vezes na África, eu não lembro exatamente a conta, mas alguns lugares que estive lá na África, eu vi, e havia muita miséria estrutural, aquela miséria que não depende da pessoa, é coisas de governo, país que teve guerra, miséria econômica no lugar. Mas conheci um homem, um pastor inclusive, a mente dele era diferente. Ele tinha uma mentalidade de excelência. Eu estou falando de casa, que é casa pau a pique. Eu estou falando de lugar que não tem rede de esgotos, nem água encanada, nem luz elétrica. Eu estou falando de lugar que o chão é de terra batida. No entanto, aquela foi a região mais limpa que eu vi. Era limpa, estruturada, por quê? Aquele pastor não só ele é daquele jeito, como a igreja passou a ser daquela maneira também. Os membros da igreja, inspirados pela vida do pastor, começaram a levar uma mentalidade, tiveram a sua mente renovada, e como vivem todos ali num só vilarejo, aquele vilarejo era limpo, era varrido, mesmo sendo chão batido, você via plantinhas plantadas organizadamente em alguns lugares, dando uma beleza para o lugar, as casas eram limpas, as crianças eram bem arrumadas. É interessante isso. A pobreza era a mesma dos vilarejos ao lado, mas aquela pessoa tinha um espírito diferente, tinha uma atitude diferente, uma visão diferente. Por quê? Porque mudou aqui, mudou na sua mentalidade. Segundo, para você, mudança de mentalidade. Esse é o nosso tema. Fala comigo. Mudança de mentalidade. Segunda dica é: fuja das dívidas. Dívida é um negócio que você tem que fugir, porque ele corre atrás de você. Vem cá, vem cá, vem cá, não é? Parece aquilo, a Bíblia chega a citar isso como, usando linguagem de plantio e colheita do povo agricultor, chama-se de gafanhoto migrador ou gafanhoto devorador, vem e acaba com suas plantações, né? Então, esse demônio, ele mora em alguns lugares, assim, shopping center, esses lugares, assim, não é? Tem uma catedral dele aqui na rua Antônio Agu, em Osasco, né? A sede estadual dele fica ali na 25 de março ou na José Paulino. Porque você vai lá e fala: eu vou comprar uma camisetinha, e volta com 5 sacolas, assim, não é? Porque aquilo vai te consumindo. Eu preciso, eu tenho, eu quero, eu preciso. E é interessante como que é a dívida. A gente se engana de possuir pela dívida. Você não pagou o valor ainda, você fez uma dívida e veio para casa com aquele pacotão dizendo: olha só o que eu comprei. Comprou nada, você tem uma bíblia enorme de prestação para pagar daquilo. Então, a dica que eu quero te dar para você fugir de dívida é levar uma vida mais simples. Você precisa aprender a viver com menos do que você ganha. E viver de modo mais adequado ao seu salário, sem querer impressionar as outras pessoas. Alguns de vocês se metem em dívida para comprar o que não quer, usar o que não gosta, para impressionar pessoas que você não ama e continuar com uma dívida enorme. Então, para que essa tolice toda? Então, está na hora da gente mudar essa mentalidade. Coloca para mim os 2 textos de Provérbios, por favor. O Provérbios diz assim: é melhor ser uma pessoa comum e trabalhar para viver do que bancar o rico e passar fome. Ou o outro provérbio, Provérbios 13, que diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. O que esse texto está nos mostrando? Está mostrando que já naquele tempo tinha gente que se vestia de uma maneira que não era adequado com a vida social, a realidade social no qual realmente a pessoa estava inserida. Ou seja, já existia gente fake naquele tempo.
Já existia. Aliás, eu cheguei a conhecer uma pessoa, que não conhecia a pessoa, alguém me mostrou a pessoa, mostrou para mim, falou, olha isso aqui. Eu falei, rapaz, é difícil acreditar nisso, mas eu estou vendo, é verdade. Tinha uma pessoa que ela fazia sempre fotos, todas as semanas, assim, com roupas novas, roupas lindas, tudo mais, e a pessoa falou, repara bem. Eu falei, repara o quê? Repara. Eu falei, não peguei. Ele falou, você não percebeu que essa pessoa, ela entra numa loja, experimenta uma roupa, tira uma selfie e deixa a roupa? Era tudo, como é que chama aquele lugar onde a pessoa se troca na loja? No vestuário, provador. Era tudo foto dentro do provador, todas elas. Fake. Você não precisa provar para ninguém nada, querido. Seja você mesmo, seja livre para ser você. Aliás, tem uma outra dica aqui. Se você tem recursos, o conselho é, não mostra. Não ostente. Saia dessa ostentação da vida, porque ela não vale nada. Viva a tua vida bem, mas viva dentro de casa. Viva para você, guarde seu dinheiro para você, curta isso com a sua família, curta a sua riqueza junto com os seus amigos. Não precisa ficar mostrando para os outros isso. Inclusive tem gente rica que não demonstra ser rico. Aqui, hoje, aqui, eu conheço alguns de vocês estão sentados do lado de gente que é milionária e não parece ser. Aí do teu lado, está aqui hoje. E você já deve estar perguntando, né? Quem é, não é? Tivemos aquele momento igual da última ceia. Na última ceia, Jesus falou o seguinte: um de vocês vai me trair. Todo mundo começou, sou eu, Senhor. Então, alguns de vocês que são milionários, e você está falando assim, quem é ele, Senhor? É ele, Senhor? Pois é, tem gente que é muito bem sucedida entre vocês, mas leva a vida simples, não mostra o que é. Para que ostentar? Não vou ganhar nada com isso. O que adianta ser admirado por gente que eu não gosto? Não é? Que os meus sabem o que eu sou, os meus conhecem a minha intimidade, seus amigos sabem, seus parentes sabem, as pessoas que você ama sabem. Para os de fora, não interessa mostrar nada. Então, viva uma vida mais simples, ela custa menos, e ela vai te dar muito mais recursos para você fazer o que realmente você gosta. Então é hora da gente começar a saber equilibrar melhor a vida e fugir de dívidas. Porque a maioria das pessoas fazem dívida. Primeiro que elas caem no engano de possuir através da dívida. Se rendem a esse status do consumismo. E o pior ainda, a dívida vicia, porque cada vez você quer ter mais. E daqui a pouco você faz tantas dívidas que você tem que juntar todas, fazer um empréstimo no banco para fazer uma dívida ainda maior para pagar aquelas dívidas. Guarda essa frase: a dívida não é pecado, mas é um desafio viver sem ela. Que isso aconteça na sua vida, meu querido, que você fique livre de dívida. Eu sei porque, às vezes, o salário de algumas pessoas é assim, ele já se endividou tanto, ele já programou tanto que vai cair na conta, que quando o salário cai, parece água em frigideira quente, já viu isso? Some, evaporou, acabou, sumiu, já está tudo comprometido. Não faça isso. Organize a sua vida. Um irmão aqui na Carisma, hoje, num dos nossos cultos, me falou algo muito interessante. Ele falou assim: Anésio, aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Ele passou por um tempo de desemprego, organizou a sua vida por causa disso. Falou, até que foi bom, porque me ajudou a organizar melhor meus custos e meus gastos. No entanto, eu consegui um emprego, você sabe, já me organizei na minha vida financeira, não tenho dívida alguma, e eu tenho uma boa notícia para te dar. Caiu agora o meu outro salário. E a hora que esse salário caiu na minha conta, eu ainda tinha 30% do salário anterior, sem ter sido gasto. Isso significa que eu já organizei a minha vida para viver com pelo menos 70% daquilo que eu ganho. Eu posso poupar, eu posso planejar alguma coisa maior para a minha vida. Olha que coisa legal. A dica que eu vou te dar agora, ela vai te ajudar bastante a chegar nisso. Lembra-se? Mudança de mentalidade. Terceiro, poupe pequenos valores com perseverança. Poupar pequenos valores com perseverança significa que eu não vou desistir, eu vou fazer sempre, porque pequenos valores levam tempo para aparecerem. Há muitos anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, meu filho que está aqui, ele tem 16, ele tinha 6 talvez naquela época, quando eu coloquei uma regrinha lá em casa, eu falei assim, Dudu, todas as moedinhas aí é sua, pode pegar. Que tiver moeda em casa, você pega e põe no cofrinho, aquela coisa, guarda.
Eu não gosto de moeda. Moeda me atrapalha, não carrego carteira, moeda em carteira, no bolso faz volume. Eu seria um tipo de pessoa que perderia moeda, mas não posso perder, aquilo são valores. São centavos do meu tempo, da minha vida. Eu não posso perder aquilo. Então eu chegava em casa, punha a moeda num lugar, ele ia lá, opa, moeda, ia lá, pegava as moedas e punha no cofrinho. Lotava o cofrinho, que ele fazia, espalhava depois no chão ali da sala, e separava as de 5, de 10, de 50, mais em saquinhos, a de 1, tudo em saquinho, guardava no armário, vamos esvaziar o cofrinho e vamos enchê-lo de novo. Então ia enchendo. Uma vez, um rapaz aqui da Carisma me procurou, nossa cafeteria aqui, naquela época uma cantina era terceirizada, e ele precisava de moedas de troco. Ele falou: o Dudu esteve aqui, foi uma benção para mim, me arrumou um monte de troco. Aliás, quanta moeda, hein? Eu falei: ele junta lá em casa. Eu não tinha ideia de quanto que era. E para aquele tempo, eu não sei esses valores atualizados hoje, eu não lembro exatamente o valor, mas era algo assim entre 120 a 140 reais. Eu estou te falando 120 a 140 reais que é para o lixo, que é para o ralo, que ia perder. E que foi juntado agora 120, 140 reais para uma criança de 6 anos de idade, ele já achava que estava rico, né? Já achava que estava rico, assim, já tem dinheiro e tal. Né? Já queria carteira até. Porque queria ser um administrador já, né? Olha que coisa legal. De pouco a pouco você pode poupar. Eu estou falando essas coisas para você, porque embora hoje nós temos uma vida financeiramente estabilizada, não foi sempre assim. Quando me casei, por exemplo, imagina quem quer casar ganhando salário mínimo. É difícil, viu, cara? É difícil. É difícil você ter em casa e não ter, por exemplo, um botijão de gás. É coisa difícil. Mas, organizando a vida financeira, você aprende a gastar menos do que você ganha e você aprende algo chamado poupar. É isso que eu chamo guardar pequenas quantias, mas com perseverança. O meu filho mais velho, que hoje tem 25, na época deveria ter, sei lá, estou falando de 20 anos atrás, porque ele deveria ter 5, 6 anos de idade. Nós tínhamos um costume no nosso dia de folga, sair para passear, e nós íamos num lugar sempre. McDonald's, aqui na entrada de Alphaville, onde hoje é o shopping ali de Alphaville, antigamente tinha um McDonald's ali, e nós íamos ali por algumas razões. Primeiro que era perto da gente, a gente morava no Piratininga, de carro era rapidinho pela Castelo, chegávamos ali, facilitava a vida da gente num ponto, lá tinha um brinquedão, e o filho ia brincar lá no brinquedão e sobrava tempo para nós, como casal, para bater papo, conversar, botar a nossa conversa ali em ordem. A gente comprava um combo para cada um, para ele aquele que vem com um brinquedinho, e que depois rolava também brinquedo lá dentro de casa. Tudo isso era muito legal e parecia ser muito saudável. Sim, era saudável para a família, mas financeiramente não. Olha só onde eu quero chegar. Hoje um combo está em torno de 30 reais, para mais ou para menos. Arredondando vezes 3, você tem 90, talvez gastando um pouquinho mais, rapidamente você chega em 100, até por causa do combustível e da gasolina. Para fazer conta melhor, dá uma olhadinha, uma tabelinha aqui. Em uma semana nós gastávamos 100 reais, mas nós aprendemos a pensar de uma outra maneira. Isso significava que no mês eu gastava 400 reais, eu doava 400 reais para aquela empresa, em um mês. Num ano, 52 semanas, 5.200 reais nós gastávamos. Se eu tivesse economizado esse dinheiro em 5 anos, eu teria 26.200 reais. 26.200 reais faz diferença no seu orçamento? Faz diferença para você? Se eu falasse assim, olha, tem um envelope com 26.200 reais no alto daquele morro ali, você quer ir lá buscar? Você falava, não, hoje não, estou cansado. Tá assim que você falaria? Claro que não. Agora, tem um morro para subir. Tudo bem, a gente rala, né? A gente se esforça, né? Pois é, eu estou te ensinando um morro aqui para você subir. Economize pouco a pouco. Não basta não gastar. Não basta, porque se ficar na carteira, você gasta de novo. Vamos ser sérios, dinheiro na carteira, você não é tão controlado assim que você não vai gastar. Então, você tem que saber organizar aquilo. Não basta não gastar. Você tem que poupar. Por isso, uma das dicas, se você quer crescer financeiramente, é faça uma dívida com você. Olha só, uma dica para crescer é fazer uma dívida. Mas que dívida? Uma dívida com você. Mensalmente, guarde um determinado valor, seja ele qual for, o quanto você conseguir. Anésio, eu consigo começar com 20 reais. Começa. Não, eu já consigo começar com 200. Comece. Eu consigo poupar um pouco mais. Comece, mas não pare. Lembra? Com perseverança. Ao longo dos anos, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida.
Nós temos lá uma dívida conosco, quando assim temos ali o nosso salário, já fazemos a conta, já transferimos para uma conta de investimento, e é para lá que vai esse dinheiro, e nós não vamos mexer naquilo, não pode mexer naquilo. Ah, mas e se eu precisar de dinheiro? Se eu precisar, vou me apertar de uma outra maneira, parar de gastar com outras coisas, mas aquilo é quase que sagrado, eu não quero mexer naquilo. Eu preciso ter essa reserva, eu preciso ter esses valores. Para quê? Mais adiante eu te mostro para quê? Para realizar sonhos na vida da gente. Não é para guardar, você não vai levar dinheiro para a eternidade, você não vai guardar dinheiro no caixão, não tem gaveta, né? Você não é faraó do Egito que vai levar riqueza para outra vida, não existe isso, não é? Então é para gastar aqui mesmo, mas para isso tem que economizar, tem que você saber guardar pouco a pouco. E aqui vem uma dica para você interessante. O texto diz assim: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas, olha o que diz a Bíblia, quem o ajunta aos poucos, terá cada vez mais. Essa dica é bíblica, pratica isso na sua vida. Há anos na nossa vida a gente faz isso, e os resultados são deliciosos, eu posso te falar. Ajunte pouco a pouco, é o princípio do pé de meia, guarde uma porcentagem da sua renda, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida. Lembra do tema de hoje? Mudança de mentalidade. Quarto, tenha alvos a serem alcançados e economize com perseverança. Eu não estou falando dinheiro pelo dinheiro. O que adianta ter um monte de dinheiro, morrer e não usar? Não é isso que eu estou te falando. O caso é que a gente tem sonhos na vida. Alguns de vocês precisam fazer planejamento e sonhar. Eu conversava com um pastor amigo essa semana, e orientando, que ele me pediu: Onésimo, me dá uma dica aí, eu estou querendo crescer, mudar minha mente, renovar minha mente com relação ao ministério, quero dar um momento novo da minha vida ministerial. Eu falei: tá bom, vou te colocar um desafio a longo prazo. Esse longo prazo é pelo menos há 5 anos, para você praticar isso, para menos, vai depender das suas finanças, porque vai te custar. Por que você não vai para uma conferência nos Estados Unidos, por exemplo, com você e sua esposa, assistir a uma conferência, ver gente nova, igreja nova, pensamento diferente, uma cultura diferente, renovar a tua mente, cara, ver coisa diferente, organização diferente, cultura diferente, jeito diferente, isso tudo vai te trazer tantas ideias, que você vai conseguir trazer novas ideias para a sua igreja. Ele falou: não, mas é que uma viagem como essa é muito caro. Pois é, eu falei: escuta a minha mensagem de amanhã. Isso foi onde eu escuta a minha mensagem de amanhã, eu vou te mostrar como você economiza. Você tem que economizar ao longo do tempo, não adianta mágica. Tem que começar a se preparar com antecedência. Economiza pouco a pouco, em 5 anos você consegue, ou até menos. Vai depender de você. E lá vem a minha tabelinha, que pela 8ª vez eu estou mostrando para vocês, agora com valores atualizados. Coloca aqui para mim. Tenta localizar aqui o seu salário. Você ganha 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 ou mais, você faz as somas aí. Quanto que você ganha? Você já parou para pensar, se você economizar 10% do seu salário? Vamos colocar um salário em torno de R$5.000, se você ganha 10%, se você economiza 10% do seu salário, em 1 ano você já tem 6.000, se você economiza em 5 anos esse mesmo valor, você já tem 30.000. Mas se você conseguir apertar um pouquinho mais e viver com menos da sua renda e economizar 20%, em 1 ano você pode ter 12.000, mas em 5 anos você tem R$60.000. 60.000 faz diferença na sua vida? Olha agora aqui, se você economizar 50% do seu salário. Olha e chora, querido, chora. Ai, meu Deus. Por que eu não pensei nisso 5 anos atrás? Você tem a chance de garantir um sorriso para daqui a 5 anos. Começa agora. Nós estamos no início do ano. Começa poupando agora, nem que seja pouquinho, mas poupe, guarde. Comece a retrabalhar a sua mentalidade, gaste menos e economize mais. Eu aprendi logo cedo na minha vida a ser dizimista. Já comecei assim, desde o meu primeiro salário aos 11 anos de idade. Então eu já aprendi a viver com 90%. Aliás, meu pai me ensinava assim. Esse negócio que o pessoal fala: pagar dízimo, pagar é dívida. Pagar dívida. Eu não pago dízimo. Eu devolvo uma coisa que não é minha. Foi o que meu pai me ensinou. Você quer pensar diferente, você pensa, meu pai me ensinou. Esse dinheiro é de Deus, filho. Aliás, foi assim que ele me ensinou no meu primeiro salário, que foi em papel moeda, lá o dinheirinho, ele separou, tudo mais, falou: isso daqui, botou um clipe e falou: isso aqui é de Deus, você entrega, tá? Porque não é seu. Eu aprendi aquilo e fiz isso no resto da minha vida. Então, eu já vivo com 90%.
Que tal apertar um pouquinho mais? Nós organizamos em casa e começamos a diminuir um pouco. Dá para viver com 85%? Dá para viver com 80%? Opa, quem chegou aqui? Chega a 70, 75, chegamos. 70, chegamos, celebramos. 65, chegamos. Em torno de 60% já estamos agora. É uma maravilha. É uma maravilha você ver que você não precisa gastar todo o seu salário, que parte dele vai para uma reserva que você... Para que essa reserva? Por causa dos sonhos. Você tem sonhos na sua vida? Você quer realizar alguma coisa? Não é errado. Eu estou falando de economizar, mas estou falando de economizar para você viver bem. Qual o problema de você fazer uma viagem pela Europa, uma viagem para as Américas, conhecer lugares lindos aqui no nosso país, viajar para outros lugares, passear? Qual o problema de você comprar uma coisa nova, um eletrônico novo que você queira, mas comprar sem dívida, querido? É isso que eu estou querendo te ensinar. Estou querendo te ensinar a você valorizar a sua vida e ter mais poder de compra, poder negociar. A pessoa negocia e você fala, não, eu pago à vista. À vista é tanto. Tá, melhor esse preço, senão eu não pago não. Vou no vizinho lá, o concorrente faz um preço melhor. E aí você vai ganhando dinheiro com isso, você economiza com isso, você tem poder de compra. Faça isso. Vai viajar, vai passear e sem dívida. Que delícia. Foi, viajou, teve aquelas férias deliciosas, voltou sem dívida alguma e ainda tem um dinheirinho guardado. É uma maravilha. O contrário também, vamos pensar, você vai ter aquelas férias maravilhosas, cruzeiro, Caribe e tal, quando volta você fala, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Acabou as férias, tirou toda a graça das férias. O que eu estou te ensinando é esse de não ser escravo de agências bancárias, não ser escravo de sistema financeiro. Como? Com o seu próprio salário, com a sua própria vida, valorizando a sua vida e economizando um pouco mais. Está aqui uma tabela que você pode seguir para você aprender e desenvolver esse hábito da economia. Isso é mudança de mentalidade, é isso. Precisa mudar isso lá dentro de você. Mas é duro. É. Principalmente quem vai começar. Se você vai começar a fazer, se você já está fazendo isso agora, parabéns para você, valeu, eu também faço, vale a pena e você sabe como que é gostoso. É gostoso olhar para suas reservas e falar, uau, olha quanto que eu já tenho. É gostoso isso, dá um prazer muito grande, mas eu queria te mostrar uma coisa, o começo é difícil, porque é mudança de hábito, é difícil mudança de hábito. É como você que tem que mudar hábitos de horário de dormir, horário de levantar. Essas mudanças são difíceis. Você quer começar a fazer exercício, é difícil no começo, mudança de hábitos. Isso tudo requer, por isso que eu estou falando, com perseverança. Quem vai plantar, às vezes planta, como a Bíblia mesmo fala, planta chorando. Olha aqui, Salmo 126, versículos 5 e 6 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Meu irmão, olha para o fim da história. É difícil agora, mas daqui a alguns anos vai ser um prazer imenso. É difícil agora, mas eu te dou 1 ano para você já sentir diferença na sua vida. Você é hoje o resultado do que você plantou ontem. Você será amanhã o resultado do que você tem plantado hoje. Então vai plantar, meu querido. Às vezes a gente tem que semear até mesmo na dificuldade. Vá plantar, você precisa ter esse hábito. Mude de mentalidade. Amém? Quinto, fala comigo o tema, mudança de mentalidade. Pratique a lei do plantar e colher. Você é avarento? Não, avarento eu não sou. Você sabe o que é avarento? Avarento é uma pessoa que não é capaz de repartir o que tem. Isso é ruim. Isso é ruim. Nós precisamos aprender a repartir o que nós temos. Eu aprendi uma lei muito gostosa, essa lei muito gostosa, eu aprendi com os meus pais. Meu pai era uma pessoa muito generosa, minha mãe também é uma pessoa muito generosa. Agora um detalhe, nós éramos pobres, mas meu pai ensinou essa lei do plantar e colher e ela funcionou. Deu crescimento para a nossa família, deu crescimento para os filhos, e todos os filhos hoje estão bem estabilizados, porque aprenderam lá atrás. E a grande lição que eu tenho, é uma imagem que eu tenho, já lhes contei isso, mas vale a pena a repetição. Nós tínhamos muitas vezes que plantar para comer, fazia parte, a gente não tinha às vezes dinheiro para fazer uma boa feira, a gente plantava em casa as coisas. E o meu pai, uma vez, me levando para plantar junto com ele, ali no terreno de casa mesmo, eu me lembro muito bem, ele fez um cercadinho, assim, e ele falou, filho,
tudo que nascer ali, nós vamos doar. E o que nascer do lado de cá é nosso. Aí, como criança, imagina, né? Aquela minha cabeça lógica, pai, mas e se nascer ali e não nascer aqui? Ele falou, nós vamos doar aquilo do mesmo jeito, porque aquilo lá é para doar. E se a espiga de lá for mais gostosa que a daqui, a gente troca? Não, essa é nossa, essa nós vamos doar, é essa que nós vamos dar. Ele está me ensinando, filho, nós precisamos plantar, nós precisamos distribuir os nossos bens. Um dos momentos gostosos que tinha é quando a gente fazia colheita, por exemplo, de manga, abacate. Nós tínhamos muitas árvores frutíferas em casa. Ele enchia aquele carrinho de pedreiro, aquela carriola, passava lá nos vizinhos, batia a palma, o vizinho saía. Não era para vender, não. Ele chegava assim, vizinho, vim repartir um pouco da minha prosperidade com você, da minha riqueza, ele usava, da minha riqueza com você. Pega algumas aqui para a sua família aqui. Olha que coisa linda. E repartia aquilo com alegria. Repartir aquilo com outras pessoas. Que coisa linda! Repartir, dar, distribuir. Minha pergunta para você é o seguinte, só um detalhezinho. Você sabe que Deus não faz papel moeda. Não vai chover, Deus não vai fazer milagre e cair dinheiro do céu. Deus não faz cair pão do céu, né? Fez lá no Maná, mas não faz cair hambúrguer e tudo mais para gente que está necessitada de comida. Como é que Deus vai fazer? Ele vai abençoar você e você vai ser a mão de Deus, o canal de Deus para abençoar essas pessoas. É você esse canal. Então eu te deixo a seguinte pergunta. Se você não é capaz de repartir o que você tem, por que é que Deus te daria mais? Então, seja generoso, querido. A generosidade vai mudar completamente a sua vida. Quero te mostrar um texto de Paulo apóstolo que diz assim, 2 Coríntios 9, de 6 a 11, o texto falando sobre o dar e receber, ele usa a expressão plantar e colher. Segue comigo a leitura. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê, ou semeie, como diz no original, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Note que ele está falando de abundância aqui. Continuando. Como está escrito, distribuiu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ora, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. É Deus que dá semente para você semear. Fala sobre isso adiante. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. Está aqui o motivo. Deus abençoa você, mas Ele te abençoa para você ser generoso. Em qualquer ocasião e por nosso intermédio, porque Paulo que ia junto com uma equipe levar uma oferta para a igreja de Jerusalém, para os pobres de Jerusalém, sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, pessoas pobres lá de Jerusalém vão levantar as mãos para o céu e vão agradecer a Deus porque você existe, que ajudou contribuindo para que eles possam ter comida e ter suas necessidades supridas. Aliás, igreja, parabéns pela atitude de vocês. Vocês que contribuíram com seus alimentos, da sua casa, do seu esforço pessoal, lá para o povo do sertão do Nordeste brasileiro. Algumas pessoas vão levantar as mãos para os céus e agradecer 6,5 toneladas de alimento que estão chegando lá e abençoando aquelas pessoas. Ele nem conhece você, mas ele vai falar, graças a Deus que essa pessoa existe. É o que Deus está dizendo, é o prazer do dar, é melhor dar do que receber. Olha só como a Bíblia nos ensina sobre crescimento financeiro. Provérbios 11, 25, o generoso prosperará. Provérbios 22, 9, quem é generoso será abençoado. Gente, generoso, qual é o oposto de generoso? Me permite aqui o coloquialismo, mão de vaca. Pronto, não tem outra palavra. Se você é mão de vaca, muquirana, mão fechada, pão duro, não vai crescer, meu querido. Tem que ser generoso, coração aberto. É isso que a Bíblia nos ensina. Agora é interessante, diz que ele dá semente ao que semeia. No seu salário existe semente. Em toda renda que você recebe, existe uma semente. Minha dica, não coma semente. Semente engasga. Principalmente se for de abacate. Não coma semente.
Semente se planta, recebe um fruto, se receber um valor, coma do fruto, não tem problema, pode comer, pode se divertir, pode fazer coisas com aquilo tudo, mas separe uma porção daquilo, é semente, vou plantar aquilo. Se eu planto uma semente, eu posso ter uma árvore me dá muitos frutos com muitas outras sementes dentro. Essa prospecção de crescimento, essa maneira de crescer é essa, plantando e colhendo, ele dá semente ao que semeia. Por isso que nós não podemos usar todo o nosso salário. Nós precisamos aprender a ser organizados e organizar sementes para o novo plantio, planejar nossa vida financeira dessa maneira. Terminando, sexto e último, mudança de mentalidade. Mais uma vez, seja perseverante. Nós temos a mentalidade de fast food, não é? A gente quer coisa rápida, mas não é assim que funciona na área financeira. Eu não estou te pregando milagre na vida financeira. Existe, mas milagre é com Deus, eu não sei fazer isso. Eu sei te ensinar a palavra de Deus e você praticar princípio que vai mudar a tua vida para sempre. Pode mudar a tua vida hoje e para sempre. Se você começar a praticar essas coisas hoje, você vai ver o quanto que isso vai fazer diferença na sua vida. Eu quero te mostrar 3 textos rápidos que mostram uma palavra grega chamada macrotúmia, que ela significa paciência ou perseverança. Ou seja, eu sou paciente e perseverante, eu não vou mudar isso aqui, eu vou continuar praticando isso até eu ver resultados. Quer ver comigo alguns deles? Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 6 fala: imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, que é a palavra perseverança, da fé e da perseverança, recebem a herança prometida. Quem recebe as promessas de Deus? Quem é perseverante, quem não desiste e continua praticando. O que Deus está dizendo é o seguinte: semeie, plante, economize, guarde pouco a pouco, seja perseverante, em pouco tempo você vai ver resultado disso na sua vida. Tiago capítulo 5, diz assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência, com perseverança, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também perseverantes e fortaleçam o seu coração. Não desista, meu irmão, continua plantando. Último, Gálatas 6, versículo 9, no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Não desenterre a semente. Você apertou, foi lá, poupou, quis comprar um negócio, foi lá e sacou, pronto, desenterrou a semente. Eu não estou falando só de poupança, estou falando também de generosidade, de abençoar vidas, abençoar pessoas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade se nós queremos crescer. Sermos generosos, doarmos mais, abençoarmos mais pessoas, invista na sua igreja, invista em obras sociais, invista em pessoas, invista em coisas que produzam. Você vai ver ao longo do tempo o resultado disso na sua vida. Amém? Eu quero terminar lendo o último texto, peço que você acompanhe ficando em pé comigo, por gentileza. No tempo certo nós colheremos. Minha pergunta é: quanto você plantou? Você já plantou na mesma proporção, a proporção ideal, adequada, da colheita que você espera? É por isso que eu falo que você tem que ter sonho. Olha, se eu tenho um sonho enorme na minha vida, quanto que eu preciso plantar para ter aquela colheita? Aprenda a plantar, aprenda a poupar, aprenda a guardar, aprenda a investir, mas aprenda também a contribuir, a dar, a abençoar pessoas, a contribuir no meio da sua igreja, aprenda a contribuir no meio de obras sociais, doe alimentos. Qual a última vez que você doou sapatos? Qual a última vez que você doou roupa? Qual a última vez que você doou alimentos? Faça disso um hábito na sua vida. Você nunca vai conseguir doar mais do que Deus vai doar para você. Nunca. Deus sempre dá mais para a gente do que a gente dá. Dai e ser-vos-á dado. É uma lei estabelecida por Jesus. Foi Jesus que falou isso. Pratique essas coisas. O último texto é uma repetição do que nós já vimos. Disse Paulo, apóstolo, em Coríntios 9, 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Olha o poder da semente. Olha o poder da semente.
Se eu tivesse uma semente aqui na minha mão, que eu diria para você, o que é isso? Você fala uma semente, eu falo, não, uma árvore. Ela é uma árvore. Detalhe, uma árvore com muitos frutos. Muitos frutos com muitas outras sementes. Muitas sementes com muitas outras árvores. Eu tenho uma floresta aqui. Esse é o poder da semente. Vai plantar, meu querido. Vai sentir diferença na sua vida. Abençoe pessoas, abençoe vidas, abençoe famílias. Não tenha, não retenha com você a sua riqueza. Distribui os seus bens, dê aos pobres, ajude pessoas, mas faça seus planos também, organize a sua vida. Lá em casa a gente organiza até o quanto que a gente doa, viu? Porque a maioria das pessoas doam por desencargo de consciência. Eu preciso doar, né? Aí pega, doa, não sabe nem quanto doou. Eu sei quanto eu doei. Se eu quiser saber quanto que eu doei nesse mês, eu sei. Porque nós já preparamos isso antes. A gente tem tanto para doar. E nós vamos doar isso. É a nossa semente que nós vamos plantar e nós vamos colher. Pratique essas coisas. Por isso que eu te disse, daqui a 5 anos a gente conversa. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos nesse momento? Eu quero orar por você, abençoando a tua vida. Antes de orar, só um detalhezinho. Eu sei que alguns de vocês estão assim, né, meio, ouvindo a palavra, tal. Eu entendo, tem culto que a gente sai daqui, né, como eu disse, domingo passado isso aqui, tem culto que a gente sai assim, né, glória a Deus, Deus falou comigo, aleluia, pois é, mas tem culto que a gente sai assim, né, glória a Deus, Deus falou comigo, esse é um deles, culto de puxão de orelha, culto onde um pai fala com os filhos para corrigi-los, mas porque ama e quer ver a sua vida crescendo. Essa é a nossa intenção aqui. Queremos ver a sua vida bem estabilizada e crescente. Amém? Me permita orar por você. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, que essa sua palavra cause uma revolução em suas mentes e corações, mude as suas vidas, renove a sua mente, mude a sua estrutura econômica, passem a crescer, a prosperar segundo a tua palavra, se edifiquem, cresçam, sejam generosos, sejam famílias abençoadas, e que esta bênção passe de pai para filho, de filho para outros filhos, ou seja, para os netos e bisnetos, seja uma geração rica e poderosa sobre a terra. Põe a tua mão sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, leva-os a crescer, a experimentarem a bênção do Senhor que vem sobre aquele que é generoso. Trabalhe em seus corações para que a sua generosidade cresça na mesma proporção em que essa pessoa venha crescer financeiramente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós aguardamos com expectativa o resultado desta palavra que foi semeada hoje no nosso coração. Esta semente desta palavra vai prosperar na nossa vida e vai gerar uma grande colheita. Essa é a nossa fé, essa é a nossa gratidão, e já te damos o louvor por isso, certos de que tu és um Deus que responde às orações e que a tua palavra não volta vazia. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.